Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Muito boa noite. Olá. Boa noite. Sejam bem-vindos. Já encaminha essa live para o maior número de pessoas que você conhece. Tô escrevendo aqui o nosso título. A Dani já tá por aqui. Para aí que eu tô escrevendo aqui. Deixa eu deixar assim. Muito bom, muito bom. Sejam bem-vindos. Encaminhe essa live para o maior número de pessoas que você conhece, porque hoje nós vamos falar sobre nutrigenética na prática, mas eu quero trazer uma discussão bem importante, uma discussão que eu estava refletindo aqui com as minhas estonas, a respeito de será que a nutrigenética ela é para todo mundo? Até postei agora nos stories perguntando para vocês se vocês concordam com uma afirmação. Queria muito ouvir depois a opinião de vocês, né? Ouvir e conhecer a opinião de vocês. Porque será que a nutrigenética é para todo mundo? E quando eu falo para todo mundo, estou me referindo aos profissionais. Será que tá todo mundo realmente com essa vontade de querer praticar a nutrigenética, de querer realmente estudar, de querer se dedicar? Durante toda essa semana eu trouxe aqui para vocês histórias incríveis de pipeliners incríveis que estão fazendo a diferença na vida, primeiro na própria vida e depois na vida de seus pacientes, dos estudantes, de quem os acompanha. Então eu queria muito deixar essa reflexão para que juntos nós possamos evoluir nesse conhecimento e cada vez mais praticar a nutrigenética. Mas eu vou convidar hoje, a Dani já tá por aqui, e eu quero realmente trazer essa discussão e nós vamos falar muito sobre a prática clínica e também sobre o futuro, as perspectivas. Muito boa noite, Joana. Deixa eu já chamar aqui a Dani. Peraí. Ó, a Luta por aqui, já passou por aqui. A Jaque. Muito bom. Já convidei, Dani. Aceita aí. Muito bom, gente. Muito bom estar aqui com vocês. Oiê! Tati! Tudo bem, Boa querida? noite, pessoal. Tudo bem? E você? Tudo bem, graças a Deus. E você, tá bem? Tô bem. Um pouquinho de gripe, mas tô bem. Melhoras, melhoras. Vai ficar bem. Ô, pipeline, Prazer, viu, Tati? ai, prazer é todo Prazer meu, né? falar com você. Ah, prazer é todo meu. Muito obrigada por aceitar o convite. Para mim é um motivo de muita alegria, de verdade, de muita honra. Eu gosto muito de conhecer mais vocês, gosto muito de saber das histórias de vocês, né? Eu sempre falo isso dentro do curso, é muito mais do que estudar genética, do que estudar nutrição. Ali eu quero realmente entender as histórias e entender os objetivos para que nós possamos caminhar sempre juntos. Deixa eu desligar aqui os comentários e aí se você tiver algum comentário, alguma dúvida, você manda aqui pra gente, depois a gente responde. Mas Dani, seja muito bem-vinda. Você é uma pipeliner nova, turma que começou há pouco tempo. E eu já vi em você um destaque muito importante, porque você já tem ali uma bagagem, você vai falar um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória, mas você já tem essa bagagem e eu queria saber o que mais a Dani procura, o que mais a Dani ela tem assim como anseio para a vida profissional dela. Então, Dani, seja muito bem-vinda. Fala um pouquinho sobre você, quem é a Dani, como a Dani me conheceu também. Eu também estou curiosa para saber direitinho essa história. É sempre bom, né? E me conta então, Dani, quem é a Dani? O que a Dani já estudou? Quais são as vontades dela? Conta aí pra gente. Bom, então, vou começar desde o início, desde a graduação, né? Tentar resumir um pouquinho. Eu me formei em 2009, cheguei a atuar na área por 2 anos e acabei deixando a profissão pela vontade de empreender. Meu esposo tem uma empresa e a gente embarcou nessa, Uhum. né? E aí, assim, a gente passou uma jornada de altos e baixos e muito aprendizado.
e muito estresse. E essa pandemia, né, eu fiquei com ele até 2019, né, na empresa. Tive minhas filhas, né, tenho uma filha de 6 anos e uma de 3, meus tesouros. E aí, com essa pandemia, eu comecei a refletir sobre muita coisa, né? E, inclusive, assim, a minha saúde já não estava boa, mesmo eu me alimentando bem. Uhum. Então, devido a muito estresse, até assim, alimentos que eu achava que faziam bem para mim e acabei descobrindo depois que não faziam, né? Uhum. Então, aí eu comecei a refletir muita coisa, falei, em busca do meu propósito, gente, eu descobri que eu amo ajudar pessoas, e aí eu falei, como que eu posso fazer isso? Como que eu posso transbordar na vida das pessoas? Uau. E tem dois tios meus que, assim, eu falo que eles têm grande parte nisso de eu voltar para a área, né? Que eles são viciados em saúde, adora. E então eles sempre falavam, Dani, vai, volta para sua área, você vai ajudar muita gente, né? E às vezes, assim, por uma insegurança, por medo mesmo, né? E até assim, eu não queria aquela nutrição engessada, aquela nutrição que só emagrecimento. Isso eu não acho que assim, é legal, sim, mas eu acho que tem muito mais do que isso, Uhum. né? E foi quando eu vi várias nutricionistas falando de nutrigenética, né? Eu fui procurar uma área nova, eu falei assim, não, eu vou voltar, eu realmente vou voltar para a área, é uma maneira de eu ajudar muita gente, só que eu quero uma coisa nova. Eu não quero o mesmo, né? Eu quero ser um profissional diferenciado, com uma bagagem, né, melhor. Então aí eu comecei a escutar sobre nutrigenética. E 12 anos sem estudar, na verdade, assim, estudando outras áreas, né, mas fora da nutrição, eu encarei uma pós-graduação de nutrigenética e modulação intestinal. Que legal, que demais. Assim, realmente foi um grande desafio, ainda está sendo um grande desafio para mim, né? Voltar já com a nutrigenética é uma área apaixonante, faz muita diferença na vida das pessoas. Porém, realmente, você tem que se dedicar, né? Então, eu tinha muitas coisas lá do início, do básico, que eu tive que resgatar, ainda tô tendo, né? E aí, depois da pós-graduação, eu falei assim, eu acabei a pós e eu falei, gente, e agora? Eu fiz o meu teste, né? Na verdade, assim, voltando um pouquinho, Tati, quando eu tive a minha segunda filha, eu tava pesando 75 quilos e eu tenho 1,72 m. Não tava muito acima do peso, mas tava inchadinha. E eu tentava emagrecer mesmo, me alimentando bem tal, e não emagrecia. E aí eu falei assim, gente, mas o que tá acontecendo comigo? E eu fiz um curso de nutrição funcional, né? E entendi um pouco, assim, das sensibilidades alimentares, tal, coisa que a gente não tem muito na graduação, né? A graduação é o básico. E aí eu peguei e falei assim, gente, tem alguma coisa de errado comigo. Eu me alimento bem, só que eu fico gripada de 2 em 2 meses. Hum. E aí eu peguei e falei assim, tem alguma coisa de errado? E eu achava que era comum, que era normal. Sim. E, e aí eu falei assim, não é, né? Todo dia de manhã eu comia, tomava café da manhã, dava 10 minutos, eu começava a espirrar. Espirrar, 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 e o nariz escorrer, e eu falava, gente, o que tá acontecendo? E aí eu peguei e devido ao curso, né, eu peguei e falei assim, eu vou tirar o leite e vou tirar o glúten e fazer um teste, né? Aham.
Eu tirei o leite, tirei o glúten. De janeiro do ano passado até dezembro desse ano eu perdi 15 quilos. Uau! Uau! E aí, eu fazendo toda essa parte de nutrição, de nutrigenética, fiquei louca para fazer o teste. E o teste veio e confirmou. O Uau! que o teste confirmou? Que eu tenho alergia à proteína do leite, coisa que eu nunca imaginava, porque eu não tinha uma reação assim, sabe? Para Convencional. mim, espirrar depois de tomar o leite era normal, era comum, Uhum, né? uhum. Uma sensibilidade alta ao glúten, uma intolerância à lactose. Eu nunca tive diarreia com a lactose, só assim, gases, mas sabe quando, né? E aí, com o exame genético, na hora que eu recebi o exame, eu fiquei doida. Eu falei, eu preciso, na verdade, ao mesmo tempo que eu fiquei doida, eu fiquei desesperada, porque eu gostei da informação, só que eu vi que mesmo com a pós-graduação eu não sabia nada, Olha só, interessante, sabe? interessante que você falou, Dani, porque, gente, eu deixei a Dani falar, vocês viram que ela falou bastante, né? Porque é a primeira live dela, gente. Você acha que é ela tomou conta aqui dos 10 primeiros minutos? Mas é exatamente quando a gente gosta do que a gente faz, entende, tem segurança, sabe que isso vai trazer, olha, uma palavra que você falou que me chamou muita atenção, transbordar na vida do outro. Uau, a gente não pode ficar calado, a gente não pode, a gente tem que levar nossa mensagem. E a mensagem de hoje é exatamente essa, de que é possível sim você identificar esse perfil de risco nos pacientes antes deles terem algum tipo de reação. Porque imagina só, né? Claro que você conseguiu modular até que rápido, conseguiu, né, favorecer a expressão de genes mais favoráveis, conseguiu emagrecer, que era o que você buscava, e o que foi o que te incomodou. Olha só, a sua questão foi por que eu não estou emagrecendo, mesmo me alimentando bem, mesmo fazendo tudo certinho, minha segunda filha, ok, tô um pouquinho mais velha do que a primeira, se comparar as duas gestações, mas eu também me alimento bem. Então, o emagrecimento, a dificuldade te chamou a atenção, e aí você começou a estudar, se aprofundar, e viu que tinha algo ali naquela alimentação que não estava 100%, né? E aí foi buscar mais informações, foi se aprofundar, e aí quando chegou o teste genético, você comprovou realmente o que é benéfico para a Dani e aquilo que não é. E o mais importante é que essa informação, como ela não muda, ela pode sim nos ajudar para as próximas gerações. Eu tenho certeza que agora o seu olhar para suas filhas é um olhar diferenciado, um olhar além de mãe, é um olhar de nutri também, um olhar de profissional da área da saúde, que entende dessa ferramenta. E isso é importante porque você começa a modular desde cedo. Crianças de 6 e 3 anos têm muito mais capacidade de modulação que adultos, do que idosos. Não que eles não vão ter, mas é que é muito mais porque a introdução alimentar, as experiências na, na primeira infância, na escola, tudo isso favorece. Então, quando a gente conhece a ferramenta, a gente consegue ser mais preciso, ter estratégias mais assertivas. E algo uma que você falou também, que eu sempre comento aqui, e é algo bem comum, Dani, mais comum do que você imagina. Você fez a pós, mas quando pegou o exame, uau, ficou cheia de dúvidas. Porque após, se ela não for direcionada para a prática, se não tiver professores que praticam, existem professores excelentes e a gente tem que ter mistura. Tem gente que é muito bom na teoria e a gente vai precisar da teoria para saber o que é um gene, uma expressão gênica, a estrutura do DNA. Isso é importante conhecer de biologia molecular. Mas a prática é feita com quem pratica. Até falar sobre isso, mas é importante que a gente tenha realmente a prática com quem está ali no campo de batalha, como eu digo. E isso faz diferença, porque você, por exemplo, a gente até discutiu essa semana no grupo. Tem vários testes no mercado. Então, se você soubesse essa informação antes, saberia qual era a melhor opção.
naquele momento para você, ou agora você já sabe que vai ser a melhor opção para o paciente. Então, isso também é importante, é algo que eu deixar muito democrático, porque quando a gente fala de um exame, quando a gente fala de uma ferramenta, existe a ferramenta que é o exame, mas não é o único. Então, é importante a gente saber avaliar, né? Porque tenho certeza que você não foi apresentada a outras opções. Há uma única opção, e isso é enviesado, muito enviesado. E isso também pode ser colocado na nota. Quando você for apresentar para o seu paciente, tem que apresentar mais de uma opção. Por quê? Desde que você considere essas opções adequadas para ele, para o perfil dele, porque cada paciente vai ter ali um conjunto de história prévia e um conjunto de história que ele quer conquistar. Vários aspectos. E aí você vai observar e falar assim, então, para você, esse é o exame mais indicado. Ou eu tenho possibilidades aqui, são muito boas. Eu trabalho com os dois. Então, isso também já foi um ensinamento a partir daí, com certeza. E agora é realmente evoluir. E é muito comum, Dani, pessoas saírem da pós-graduação tendo aquela sensação de que não sabem, tendo aquela sensação de insegurança ainda, né? Acho que o mês passado, o mês atrasado, uma aluna veio falar para mim. Ela fez uma pós específica de genômica e ela falou assim, Tati, você acredita que eu ainda não tenho segurança para prescrever o exame? O que aconteceu, né? Por que você ainda não tem essa segurança? Então é importante andar sempre junto de pessoas que têm segurança, de pessoas que praticam, de pessoas que estão ali no mesmo grupo, envolvidas, engajadas. E é tudo isso que a gente traz aqui para o Pipeline também. Então a Pipeline nova, mas já se destacou exatamente pelas contribuições que nós temos nas nossas reuniões, nos grupos, né? E isso faz muita diferença, não faz? Então, e aí, que aconteceu, né? Eu me deparei com isso, acabei comprando um curso antes do seu, né, de uma outra profissional, e mesmo assim, não tava contente, sabe? E aí, eu assisti uma aula de metabolômica, olha só, não tava nem sabendo da nutrigenética direito, já queria pular pra metabólômica. É. E aí eu me apaixonei por aquilo, eu falei, coisa de outro mundo, eu quero saber isso, eu quero saber isso. E aí, através acho que do tráfego pago, eu encontrei a Tati. E aí, eu ouvindo a Tati falar assim, eu acho que eu ouvi você falar uns 6 meses, vai, eu fui te acompanhando e tal. E aí eu falei assim, gente, mas eu vou comprar outro curso. Ah, não, meu Deus do céu, eu tô cheia de curso. E aí, só que não, eu ouvi depois que quando você montou o GEMP, né, para falar sobre metabolômica, eu falei, uau, eu preciso estar com ela, eu preciso estar nesse grupo. E aí foi quando você abriu uma turma especial, né, dia 25 foi final, Black Friday, né, de novembro? Foi de novembro, isso. Isso. E eu falei, não, é minha hora, ainda me ajudou e tal. Eu falei assim, não, eu vou. Você falou assim, ó, quem entrar vai ter acesso ao grupo. Falei, pronto, era o que eu precisava. E assim, eu queria dar o meu depoimento porque assim, eu achei que fosse ser só mais um curso, sabe? E não foi, não está sendo, é muito além. Sabe, você andar com uma pessoa que quer o seu crescimento, você andar com uma pessoa que te empurra, sabe? Não, vai, você também pode. E isso, pra mim, Tati, faz muita diferença, sabe? Aquela aula que eu participei no sábado, faz aqui 1 mês e meio que eu tô aí fazendo o curso, mas eu já consegui participar de um aulão do sábado e você dando aqueles exercícios. Então, assim, é uma coisa muito, muito além, sabe? É uma coisa que realmente não tem valor, sabe? Você colocar os exercícios, fazer a gente praticar, para aprender na prática. Isso faz toda a diferença pra gente.
É. E é isso que muitas vezes a gente perde numa pós ou até mesmo num curso, porque é sempre a minha preocupação. Que fala assim, bom, conteúdo por conteúdo, se você entrar no YouTube agora, você vai ver muito conteúdo, Muito. muitas pessoas, inclusive meu conteúdo. Mas não é só isso. Não é, é porque nós, como seres humanos, a gente precisa se sentir como parte de algo, de um movimento, de um grupo, né? Então, é esse realmente o diferencial que eu quero para vocês, Pipeline. Que vocês se sintam como parte desse grupo. Que a gente possa vestir a camisa mesmo, que a gente possa ali ter condições de questionar dentro de um grupo e saber que outra pessoa vai ler e pode responder e pode me ajudar. E todo mundo, ai, se eu não sei, então vamos buscar a informação. E isso é muito gratificante, que realmente não tem preço. A gente fala sempre assim, né? Porque na hora que eu tô falando aqui do curso, ou tô falando aqui de algum evento, como Nutrigenética Day, eu sei que é o passaporte, eu sei que é a porta de entrada, para que as pessoas que ainda têm dúvidas, né? A gente escutou essa semana, eu tinha medo, será que era para mim? A Lu comentou. E ela é estudante, ela foi, ela se destaca, isso é muito bacana de ver, eu fico muito feliz. No seu caso, fez a pós, ficou 12 anos afastada, tinha tudo para querer uma área da zona de conforto, cá entre nós, Dani. Pegar e falar assim, não, eu vou trabalhar com nutrição funcional, que por mais que seja mais desafiador, ainda está dentro dos parâmetros mais, entre aspas, normais, né? Que a gente considera dentro da nutrição. Mas quando você pega a nutrição personalizada, é um desafio pessoal. É um desafio totalmente Muito. pessoal, porque você vai ter que estudar genética. É como se você voltasse para o terceiro colegial, né? Eu Sim, vou estudar a teoria, o básico ali, eu tenho que voltar para minhas aulas de biologia. E isso é muito legal, por quê? Porque você consegue observar que as pessoas elas já são formadas para ter esse entendimento. Não necessariamente a prática, mas olha que bonito, nós somos criados assim, nós fomos criados assim. E essa criação que nós temos nos permite entender que nós somos um pouco semelhantes, um pouco não semelhantes, mas a pequena diferença faz com que a sua necessidade seja diferente da minha, a necessidade do outro seja diferente. E isso faz com que nós sejamos únicos, exclusivos. Por isso que nós temos essa marca. E é uma marca única. A sua marca é exclusiva. É como se o criador tivesse feito a Dani e tivesse jogado a forma fora. Né? Por quê? Porque não existe uma receita idêntica a ela. Não existe. é, Isso é muito lindo, porque quando a gente consegue entender que dentro dessa capacidade e a alimentação, ela serve ali como um instrumento para ajudar pessoas, uma alimentação sob medida, para auxiliar a expressão de genes protetores, para auxiliar o envelhecimento mais saudável, você começa a pensar, faz sentido. É isso que eu quero realmente me apoiar e estudar. Interessante, eu não sabia que você tinha feito um curso antes, não sabia mesmo. Ou não me lembrava de que você tinha feito um curso antes. E tá tudo bem, sabe? Porque são pessoas que têm conteúdos e aí você começa a se identificar. Você se identifica mais com o conteúdo, com a pessoa e tá tudo certo. Mas essa busca, até a gente, sabe? É importante a gente ter essa busca até a gente se sentir parte daquele grupo. Eu acho que isso é muito sim, importante. Se você está estudando nutrigenética, ainda não se sente como parte de algo, você precisa buscar. Porque existe, sim, porque é muito duro caminhar sozinho. Eu comecei sozinho. Você não precisa caminhar sozinha. Ninguém precisa caminhar sozinho. Hoje a gente tem excelentes profissionais, né? E a ideia daquela aula que você participou, que foi uma aula, foi para o final do ano, mas a gente teve também o planejamento. Foi uma aula antes do planejamento. Foi uma aula interessante que eu quis mesmo que vocês se espalhassem em grupos, né, virtualmente, para se conhecer também. E isso foi bacana, sim, porque você chegou lá, primeira aula, e aí já teve que falar com pessoas que você nunca viu na vida, nunca, né? E começar a discutir, não, gente, tem esse link, tem outro link. E aí tinha uma informação que para um grupo era uma informação, para outro grupo era outra informação. Então, isso é muito bacana. E a gente vai trocando experiência. E quando a gente se presta ali para ficar naquele momento, 2 horinhas que a gente tem de dedicação, é o suficiente para a gente ver e para a gente lembrar. E se esforçar também para falar, bom,
tem aquele banco de dados, eu sei como procurar, eu tenho um roteiro para fazer isso. Claro que cada gene vai mudar, cada pergunta, cada resposta, mas o caminho é esse. Esse é o caminho. Então, isso é importante. Quando a gente tem estratégias para chegar até esse ponto, estratégias mais assertivas para você chegar ao seu resultado. E é exatamente isso que a nutrição personalizada faz com o paciente. Porque o paciente, ó, imagina, agora traduzindo essas informações, pensando no paciente. O paciente ele fez lá uma pós-graduação em emagrecimento, né? Porque ele já tentou de tudo na vida. Aí agora ele foi lá para um grupo de desafio. E aí ele tentou mais alguma coisa. Aí chegou na doutora Dani e falou assim, doutora Dani, não sei o que acontece comigo. Eu já passei por tudo nessa vida. E agora eu preciso de uma solução. E aí quando você pega o exame e fala assim, nossa, olha, por mais que o seu desejo, a sua queixa seja o emagrecimento, eu tô vendo aqui que tem características no seu exame genético que nós precisamos, primeiro, melhorar a sua digestão, melhorar esse perfil inflamatório. E aí a consequência vai ser. Então, quando você mostra o caminho, para ele que já tentou de tudo, ele vai ficar apaixonado por essa estratégia. Com certeza. E outra, ninguém vai poder copiar porque ele é único, não tem como copiar. Não existe cópia, Exatamente. né? É, Não existe e cópia. foi o que aconteceu comigo, né? Eu tava toda inflamada Uhum. e todo dia de manhã tomando leite, comendo um pão integral com pasta de amendoim, aí vem o exame genético e fala, olha, sua predisposição à autoalergia ao amendoim, ao glúten, à lactose. Então isso faz toda a diferença, né? É que nem você estava comentando esses dias da questão do ômega 3, quanta gente não suplementa ômega 3, mas não sabe se metaboliza corretamente, né? Então, quanto a gente pode ajudar o paciente com isso, né? Uhum. Economizar. A gente, assim, com a nutrigenética, a gente pode realmente fazer a diferença na vida do paciente, Com né? certeza. E ter uma conduta muito mais assertiva, né, Tati? Uhum, com certeza, porque imagina só, além da economia financeira, de tempo também, esse paciente ele pode ter, pior do que não ter efeito, é ter efeito colateral. O paciente que tem efeito colateral, imagina só, ao invés de melhorar o perfil de lipídios, piorou. Ao invés de melhorar ali um perfil inflamatório, piorou. Então, mais do que não ter nenhum resultado, é ter um resultado negativo, né? E aí, quando você conhece a informação, você não fica perdendo tempo. Porque você não tem tempo para perder com esse paciente. Se tem algo que não vai mais voltar, é o tempo. O tempo que a gente está aqui, é o tempo que a gente está aqui, não vai mais voltar. Essa hora, essa meia hora que a gente passou aqui junto já, não vai mais voltar. Então, isso é importante para o paciente. Imagina um paciente que tem alguma comorbidade associada, né? Por isso que Sim. o meu grande sonho nutrigenético, eu sempre pergunto isso, né? Qual que é o seu sonho nutrigenético? O meu é que todas as crianças do mundo saiam da Nossa, maternidade com exame. Nem que seja um com exame certeza. mais enxugado, nem que seja informações menores, mas que vão ajudar tanto os pais quanto os profissionais que acompanham essa criança na introdução alimentar. Porque isso vai fazer diferença para a vida dela. Uma pessoa que é exposta, ela tem menos predisposição. Né? E é muito interessante que a gente se lembra dos estudos com gêmeos, que é exatamente isso. Os gêmeos, eles nascem idênticos, mas conforme vai passando o tempo, eles começam a ter as próprias decisões na vida, e aí um aumenta de peso, o outro continua magro. Um outro é mais estressado, o outro é mais tranquilo. Um tem doença crônica, o outro não tem. O que acontece? Acontece que o ambiente, as decisões que eles tomaram, favoreceu o ambiente em que eles vivem e esse ambiente modula os nossos genes. Em quanto tempo eu consigo, que algumas pessoas falam, né, reprogramar? É muito difícil você falar que você vai conseguir reprogramar, porque não tem controle. Então é mais fácil você evitar do que pensar no re, né? Tudo que é recomeço, reforma, reprogramação, dá um certo trabalho, né? Dá um investimento de energia. Então, O que eu digo?
Não sabe se você pegar ali a construção de uma casa é muito mais fácil do que a reforma, né? Ainda mais quando tem os moradores ali. Então, Nossa. é muito melhor que a gente tenha sempre a chance de evitar. Ah, Tati, mas não deu tempo. A pessoa teve exposição, não conhecia, tá tudo bem. O importante é que agora ela conhece. O importante é que agora ela tenha essa chance de ter acesso, porque é algo que, quanto mais profissionais estiverem estudando, praticando, prescrevendo, a tendência é que os valores também dos exames eles diminuam. Porque hoje não tem cobertura pelo convênio. Hoje, por exemplo, o paciente ele tem que desembolsar um certo valor. A gente entende tudo isso, mas a gente precisa dessa preparação porque tem muito paciente com poder aquisitivo, com informação, que está comprando exame e não está sabendo com quem se consultar. Eu recebo, essa semana foi a semana de indicação. Se eu pudesse eleger um nome para minha semana até hoje, é a semana das indicações. Porque eu recebi tanta mensagem de pacientes que eu fiquei assim, pipeliner 1, pipeliner 2, pipeliner 3. Fiquei mandando, sabe? Sabe quando vai mandando? Porque eu falei, gente, e aí a grande questão deles, não tem profissional para me atender. Não, eu tenho meu exame, eu tenho essa questão, mas eu não sei quem procuro, né? E aí é importante, É, por isso que comunidade é importante, né? é o que você falou, né? Assim, eu lembro que você comentou da questão do grupo, que é muito mais inteligente, cada um estudar um pouquinho e todas agregam, né? Você acaba tendo muito mais conhecimento de uma forma mais rápida do que se você tivesse sozinho. Então, sozinho a gente pode até chegar rápido, mas junto a gente vai muito mais longe, né? É o que você sempre fala. E isso faz todo sentido. Faz todo sentido. E a questão do teste também, que você está falando do valor, realmente é um preço mais alto, mas eu acredito que isso não tem valor. Não É, tem valor por quê? Eu vou até te dar um exemplo, assim, eu tenho câncer, eu tenho casos de câncer coloretal na família, né? E nesse exame veio que eu tenho uma predisposição alta a ter o câncer coloretal com o consumo de carne vermelha. E quando você. E aí, assim, qual a importância de um profissional estar analisando esse teste? Porque muitas vezes o paciente ele pega o teste, ele vai ver uma mensagem dessa e vai assustar. claro. E só que a gente sabe como profissional que o exame genético, ele é preditivo, ele não é diagnóstico. Sim. Então, é muito importante que que o paciente tenha um profissional para analisar esse teste, para saber falar, para saber conduzir a informação de uma forma mais tranquila, mais correta e induzir realmente orientações, né, para você prevenir. Porque olha só a chance que você está tendo. Prevenção, Com certeza, com certeza. né? E aí, por exemplo, o paciente, ao invés de ter algum benefício, se ele não tem um acompanhamento, ele vai ficar totalmente desesperado. Porque você imagina, um paciente carnívoro. Eu falo assim, agora eu vou ter que virar vegano, né? Porque a primeira coisa que ele vai pensar é, "Pô, tem que cortar tudo. Aí eu virar vegano? Não, não é assim. Então, é o consumo exagerado, é o consumo a mais, é o consumo de carnes processadas. Então, aí o profissional tranquiliza o paciente e mostra para ele um caminho, né? Nesses dias eu atendi uma paciente, aí eu falei assim, ó, vamos tentar fazer 2 dias de uma dieta plant-based, porque eu acho que é importante para o perfil inflamatório intestinal. E aí depois ela falou, Tati, 2 dias tá muita coisa. Eu falei, então vamos começar com um. Mas é importante porque eu preciso saber também para fazer adequação. Vamos começar com um, depois a gente começa com dois, e aí a gente varia, diminui, porque vai ser importante. Aí, com o passar do tempo, a pessoa vendo o benefício, né, ela consegue sim ter uma atitude e um posicionamento de falar: não, agora realmente eu não posso, eu tive aquele benefício. E algo que é muito importante de todos os tipos de câncer
Câncer de colo retal é um dos que mais a gente consegue prevenir pela alimentação, né? Já Olha tem aí. aquele estudo de DOL e PETO desde a década de 80, que depois ele foi replicado, foi reanalisado, mas a alimentação tem uma contribuição em cerca de 30% na prevenção de muitos tipos de câncer. Então, realmente, claro que não é mandatório, 30% é uma fatia importante. 30% é Sim. 30%, né? Então, aquilo que você consome ou deixa de consumir, ele vai fazer a diferença, com certeza. E aí, E Tati, pode falar. tem pacientes que assim, eu acho que todo mundo deveria ter, né? Porque tem aquele paciente que só realmente acredita se tiver um papel falando, né? Que a gente fala, dá orientação, só que não, a família inteira, eu tive, sei lá, pai morreu de infarto, mãe morreu de não sei o quê, nanana, sabe que tem uma predisposição, isso daí a genética não é destino, a gente sabe também, né, que é muito o ambiente, mas a pessoa, sabe, a gente tem uma cultura de querer remediar e Sim. não prevenir, Uhum. né? E aí, às vezes, aí acaba, o sofrimento acaba sendo grande, sendo que a pessoa sabia que ela podia prevenir aquilo, sabe? Poupar um pouquinho daquele prazer ali, né, com aquela comida que não vai te fazer bem, aquele combustível que vai prejudicar o seu corpo e mesmo assim faz, Uhum. sabe? Prefere remediar. É. E algo que é interessante é que quando a gente pensa realmente nessa cultura, nesse pensamento cultural, é cultural, né? A gente observa muito que o tratamento, ele é realmente algo que infelizmente faz parte da realidade de muitas pessoas. Então, essa prevenção é algo que nós estamos indo na contramão. E como nós estamos indo na contramão, nós não estamos sozinhos, nós temos muitos médicos e muitos outros profissionais ao nosso lado. E isso é maravilhoso, porque ninguém faz nada sozinho. E quanto mais multiprofissional, melhor para cuidar desses pacientes. É mais interessante por quê? Porque se esse paciente ele precisa validar o risco dele com um papel, com uma informação, ele também pode ser, é muito característico de ser aquele paciente, por exemplo, de que, Dani, doutora Dani, lá na minha casa todo mundo tem problema do coração. Todo mundo. Então é genético, não tem o que fazer. Então pode É, bengala, né? Fala assim, tipo, é, vitimiza, tem que fazer. Claro que tem algumas situações que realmente o paciente tem que ser medicado, tudo certo. sim. Mas mesmo ele sendo medicado, e algo que é muito importante, eu trabalhei durante um tempo na pesquisa epidemiológica do Hospital do Coração e a gente trabalhava com pacientes em prevenção secundária de eventos cardiovasculares. Aí você começava a perguntar, o paciente infartado, passou por um procedimento cirúrgico gigantesco, perguntava para ele, o senhor está comendo melhor, está consumindo, tinha toda uma orientação, levava caderno para casa, caderno de receita, era tudo bonitinho. E as pessoas nem sempre estavam consumindo melhor. Por quê? Porque o medicamento, ele dá uma certa segurança. Não, mas você tem colesterol alto? Não. O que o senhor está tomando? Estatina. Tem pressão alta? Não. O que você está tomando? Tá tomando lá o inibidor de ECA. Então, não é que não É. é controlado pelo medicamento. Então, dá uma falsa sensação de segurança, de que tá tudo bem. E aí, quando a gente começa a colocar, olha, é importante, claro que é importante você ter esse tratamento realmente salva vidas, mas é importante, mas tem que mudar aqui, tem que mudar a mentalidade primeiro, né? Por isso que a gente fala muito do padrão. O padrão alimentar, ele não é um padrão radical e que exclui os prazeres que a pessoa, ela eventualmente ela tem. O problema é que ela quer ter prazer todo dia, toda hora, né? Ela quer Exatamente. ter eu acho até interessante, as pessoas falam assim, no final do ano, chegou a época da comilança. Eu fico pensando, gente, mas que época que é essa? Né? Não é um hábito. Ai, não tô sendo, claro, não sou 100% correta, óbvio. Mas não faz parte, entendeu? Não faz parte. As pessoas falam assim, como assim, Tati, não faz parte? Gente, não faz parte. Se eu comer uma coisinha ou outra, porque eu quero experimentar, sei lá, uma receita nova, alguém que fez há muito tempo eu não como, enfim. Mas não é algo que vira uma rotina, sabe? É tipo,
Ah, fiz a sobremesa, mas parece que eu fiz pro mês todo. E aí vai durar o mês todo. Então, exatamente. Quando a gente pensa no padrão alimentar, está pensando em e essa construção de hábitos, ela vai ser importante. E quanto mais os pacientes tiverem consciência, mais profissionais nós vamos precisar para atuar. Por isso, eu aproveito agora também para deixar o meu convite para você que tem dúvida, quer aprender mais como modular do jeito que eu estou, tendo essa visão, tendo entendimento, essa profundidade, não perca a oportunidade da Genética Day. Um dia inteiro de imersão com várias outras pipelines. Estou vendo aqui a lista dos inscritos. Tem muito pipeliner inscrito. E a sua oportunidade de fazer networking também. Porque o networking é pipeline fora do Brasil. Tem pipelines que já estão há muito tempo na área de pipeline. E é importante. Um dia inteiro, 10 horas de programação para a gente desfrutar da nutrigenética, desde o básico até o avançado. Então, claro, não vai ser realmente como um curso, mas é o passaporte. É aquela, sabe, aquela viagem rápida, mas que deixa ali, sabendo que você andou de avião. Foi 40 minutos, mas eu falo assim, mas eu andei de avião. É diferente quando você vai para outro continente que você fica horas. Mas não importa, você teve aquela experiência. Então, meu convite é exatamente esse, para que você experimente, para que você realmente possa dar essa oportunidade, né, Dani? Porque a gente vai precisar de profissionais. É um mercado em expansão. E quem não preparar vai ficar para trás. Com certeza vai. Sim, sim, com certeza. E assim, entrar no curso, na hora que o pessoal experimentar esse NutriDay, Nutrigenética Day, olha, sério, acho que todo mundo vai querer estar dentro, porque realmente é muito mais do que um curso, assim. Eu falo que, desculpa, gente, eu tô ruimzinha aqui. Eu falo que, assim, muito mais do que você saber o caminho que você quer seguir, é com quem você quer seguir, né? E você ter uma pessoa do seu lado que te dá a mão, que te dá segurança, e você tão perto da gente, né? Quando respondeu meu WhatsApp, eu falei, nossa, nem acredito, é ela, não é ninguém da equipe, assim, né? Assim, no grupo, então, você se dedica muito a isso, você realmente está de corpo e alma pra gente, por mais que tenha tantas outras tarefas, professora, isso, aquilo, e eu falo, gente, como a Tati dá conta, assim, sabe? E então é muito gratificante mesmo, tá? De poder participar, poder estar junto com você, sabe? Poder aprender com você. Eu sei que o caminho ainda é longo, né? Tenho aí um aninho estudando o assunto, ainda tô bebê, mas eu sei que eu tô com a pessoa certa e com as pessoas certas, né? A gente lá no grupo, uma ajudando a outra, você fazendo a gente falar dos artigos, apresentar. Quando eu soube disso, eu falei, meu Deus do céu, vou ter que, né? Tinha que estudar bastante para poder fazer uma boa apresentação. E, nossa, olha que legal, né? Que diferencial que tem esse curso, né? Totalmente fora do comum. E algo que é importante, porque quando você é desafiado, você se propõe, porque você se comprometeu, não foi somente com você. É por isso que é importante, se você tem uma meta, fale pelo menos para umas 2, 3 pessoas que você tem confiança, porque elas vão te questionar. Se você tem uma meta, por exemplo, de escrever sua monografia em tanto tempo, e aí, Dani, já começou a escrever? Já procurou os artigos? Já tá lendo? O que você fez essa semana? O que você conseguiu produzir? Né? Por que que é importante? Não que a pessoa vai pegar no pé, claro que acaba sendo isso mesmo, mas para te incentivar, para falar assim, realmente, essa semana eu não priorizei. Então, quando eu peço para vocês apresentarem, é importante porque é um exercício para vocês. Todo mundo tem que fazer esse exercício. É muito importante esse exercício.
Porque a gente começa a estudar e se aprofundar, e aquele estudo pode virar, por exemplo, um post, pode virar uma live, pode virar um assunto na consulta, pode virar um assunto numa mesa de almoço no domingo. Por quê? Porque você leu, você se dedicou, você apresentou. Olha como é rico, né? É igual quando a gente tem essas discussões, por exemplo, né? Quem gosta de ler tem as discussões ali de alguns livros. Então, quando você discute, e aí você fala assim, não, mas eu entendi nesse capítulo que ele falou sobre isso. Você fala assim, não, mas o meu entendimento foi sobre aquilo. Nossa, eu não tinha pensado nisso, que legal. Aí junta a sua informação com a minha informação, a gente tem duas informações. Então é muito Sim. bacana. E mais do que ficar na teoria, a gente quer prática. Então, isso vai ser importante para respaldar o quê? As nossas condutas. Então, as nossas condutas têm que ser baseado em evidência, tem que ser baseado em publicações, tem que ser baseado em ciência. Eu não posso fazer uma conduta do além. Eu sonhei, né? Não, tem que ter calma. Se você sonhou, então vá atrás dessa resposta. Se você encontrar essa resposta, então pratica. E isso é muito importante, porque eu sempre falo que muda a nossa vida não são as respostas que a gente alcança no primeiro momento, mas as perguntas que nós nos fazemos no meio do processo. Essas perguntas, elas nos direcionam. Por que eu vou pela direita? Por que eu quero chegar até lá? Por que vai ser importante ter uma área diferenciada e sair do mesmo? Por que eu quero ser essa profissional diferenciada? Por que eu posso estudar nutrigenética? Eu posso estudar sozinha ou eu posso estudar em grupo? Lá eu posso aprender muito mais rápido, porque sozinha eu não sei as estratégias, eu não sei o caminho. Por mais que eu entregue conteúdo, as estratégias ali, o passo a passo, a gente entrega de um grupo fechado, porque não dá para entregar para todo mundo assim aberto. E outra, tem informações que são muito pessoais e que a gente só consegue compartilhar em grupo. Não dá para compartilhar para todo mundo. Né? E isso é importante também, porque as pessoas vivem falando qual é o teste que você prescreve, quais são as marcas. Por mais que eu fale aqui, eu vou falar que existem N. Mas qual que eu pratico? As experiências que eu tive, que os pipelines tiveram, dificuldades, as facilidades, isso é de um grupo. E onde que você vai ter isso? Só com pessoas que estão no campo de batalha, estão praticando. Então, realmente, faz a diferença, faz muita diferença. Muita, Se no muita. começo eu tivesse alguém para fazer isso comigo, nossa, eu ia amar. Eu ia ter crescido muito mais rápido. Muito mais Sim, rápido. Muito. Mas no início era tudo mais difícil. No início você não tinha nem rede social direito. E eu era muito resistente para rede social. Você não tem noção, Dani. Para estar aqui, meu Deus, eu era muito resistente para tudo isso. Muito resistente. Vai fazer 2 anos. ai, meu Deus. Sério, vai fazer 2 anos que eu comecei as lives. Eu comecei as lives em maio de 2019. Então, Nessa calma toda, Tati. Ai, eu não acredito. eu era muito resistente, não queria postar nada, não queria. Mas aí quando eu entendi, né, que seria importante e que poderia agregar algo na vida de outras pessoas, de outros profissionais, de outros pacientes, isso conforta meu coração e isso faz com que eu entenda que eu estou fazendo o meu papel. Porque meu grande questionamento é fazer essa vida terrestre valer a pena. E para fazer valer a pena, não é pensar só no o que a Tatiane quer. Não é só o que a Tatiane quer, é o que ela pode fazer com aquilo que ela recebeu, com aquilo que ela ganhou, com aquilo que ela também foi atrás, porque a gente tem muitos acessos na vida, muitas oportunidades. E aí, essas oportunidades, elas são oportunidades para você começar, iniciar uma jornada, ou oportunidades para quem já está nesse processo. Então, se a oportunidade bater na sua porta hoje, se um paciente bater na sua porta hoje, falando, olha, Nutri, eu quero que você avalie esse exame, e você falar assim, não sei fazer isso, é porque você deixou escapar alguma oportunidade em algum momento, porque a própria Dani falou, o tráfego pago fez com que eu fosse alcançada por ela. Então não tem desculpa. Não só somente eu, são muitas pessoas falando sobre esse mundo da genética. Então, em algum momento você escutou, alguma palestra, algo você escutou. E isso vai ser importante porque as oportunidades elas vão surgir para quem tem preparação. Né? Isso é muito importante. Não é só na prescrição da dieta.
é também como consultora, é também como assessora científica. Então, são N oportunidades que a gente pode ter no mesmo estudo, no mesmo caminho. A gente tem, por exemplo, tem um pipeliners que abriram empresas. Pipeliners Olha que que legal. são consultoras, que começaram a conhecer mais, que conhecem mais profissionais, que falam de todos os testes, conhecem todos os testes. Então, quando eu tenho dúvida, surge um teste novo. Eu vou perguntar para ela, eu falo assim, olha, você já está Olha sabendo? só. Então, para mim, é muito bom. E aí eu falei assim, não, olha, esse teste ele tem que ser divulgado lá no grupo. Algo que foi muito legal. Hoje eu estava conversando com uma pipeline e ela vai fazer um teste específico. E ela falou assim, Tati, depois que a gente interpretar, eu quero compartilhar com o grupo, porque assim todo mundo cresce, todo mundo aprende. Eu falei Olha assim, que legal. isso que eu tô falando. É disso que eu tô falando. E, gente, isso que ela fez, né? Essa generosidade que ela teve, isso vai impactar muitas pessoas, porque você tem esse conhecimento e você pode transbordar realmente na vida dos outros com esse conhecimento. Né? E muitas Sim. vezes não teve um dinheiro investido, teve um tempo, teve ali uma dedicação, uma vontade de estar presente, né? Ela até comentou assim: se você não puder participar da reunião que eu vou ter com a empresa, não tem problema. Né? Eu quero estar, porque eu acho que é importante, vai agregar para o grupo, vai agregar para mim. Então, Olha que vamos legal. caminhar juntas. E isso é muito bacana, muito bacana. Então, é um crescimento que é além de tudo que a gente tá, tem que viver, né, Dani? Tem que viver. Tem que se Sim, adaptar, sim. tem que se jogar, tem que realmente querer se aprofundar. Então, por isso que eu bato nessa tecla. Por isso que eu tô aqui, ó, quase todos os dias dessa semana fazendo live com vocês, produzindo conteúdo. Amanhã tem Fugicast, novo episódio. Porque eu acho que isso é muito importante. A gente tem que começar a disseminar, tem que ficar cada vez mais fácil das pessoas entenderem. E se os profissionais não se prepararem, os pacientes vão questionar os profissionais. Como já aconteceu Com, várias vezes, né? com Várias vezes eu certeza. ouvi histórias de que, olha, eu tô prescrevendo esse teste porque o meu paciente quer fazer. Né? E aí eu fico pensando, oh meu Deus, tomara que você seja convencido que realmente vai fazer a diferença na vida dele. Então, É isso que. pode falar. Ai, desculpa, não, é isso que eu penso também, né? Quando eu recebi o teste, aquele resultado do laboratório é muito vago, é muito simples, sabe? Você precisa entender o que aquele resultado está dizendo. É muito mais do que a interpretação do laboratório, como você mesma disse. E assim, pegando o meu caso como exemplo, não dê desculpa, sabe? Todo mundo tem os seus afazeres. Eu tenho minhas duas filhas, casa, esposo, né? Então, acorda mais cedo, vai estudar. Não dá essa desculpa, sabe? Ah, eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar. Eu trabalhava 8 horas por dia. Então, assim, tudo bem que, né, eu tive que sair porque realmente o negócio foi bem, mas que desculpa? Qual é a desculpa que você vai dar, sabe? Para o seu crescimento profissional? A nutrição de precisão, ela tá aí. Você vai ser obrigado a saber, Uhum. sabe? Tem muita gente procurando exames. Então, assim, vai chegar um tempo que realmente, se você não souber, você vai ser descartado. Você vai perder paciente, sabe? Então você precisa se atualizar. Precisa, a gente precisa. E precisa se atualizar com quem realmente tem bagagem, com quem tem experiência, né? Você tem que ver o profissional que você vai pegar como mentor para Uhum. você caminhar. Então, isso faz todo sentido também. Isso é importante. E é interessante porque nós mesmos que identificamos esse mentor, né? Porque a gente sabe que ele já alcançou alguns resultados, os resultados que a gente quer. Ele está um pouquinho à nossa frente, não necessariamente ele é o mais inteligente, não necessariamente ele é o melhor, mas ele é alguém que me inspira, ele é alguém que direciona, ele é alguém que realmente faz a diferença, né? E eu acho muito importante, realmente, na vida a gente ter mentores.
Mentores não para idolatrar, não nada disso, mas para nos inspirar. São pessoas como nós, mas que inspiram, inspiram, nos motivam, pegam no nosso pé. Olha, aquilo ali que você falou não foi interessante por causa disso, 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 disso. Não é todo mundo que está preparado para escutar. Mas aqui, daquela outra forma foi legal, parabéns, foi muito bom, sua apresentação foi muito boa, sua apresentação. E isso é muito bacana, porque são construções que nós vamos fazendo. Então você pula etapas de uma maneira saudável também, né? E aí você começa a pegar todas as experiências e isso vira um turbilhão na nossa cabeça, né? Porque o artigo que foi apresentado da vitamina D com outro do outro metabólito que veio e falou assim, meu Deus, olha a coisa que eu tenho que avaliar nesse paciente, né? E isso é muito importante, muito importante. Faz toda a diferença na nossa vida. Toda a diferença. Ai, Deixa eu só nossa. um pouquinho os comentários para ver se tem comentários de alguém, se alguém quer perguntar alguma coisa. E na semana que vem nós vamos ter também mais duas outras lives também. Então a gente vai ter lives com mais duas pipeliners. Vai ser muito bom mesmo. A gente vai falar ao vivo sobre o exame genético, sobre o exame de Ai, Nutri que legal. e de uma delas ou de paciente, e vamos falar também sobre a resolução do CFN que saiu ano passado sobre as especialidades de nutrição, incluindo a nutrição de precisão. Então, olha só como é importante, muito importante, e é sério. Eu já falei aqui, eu mantenho a minha promessa. Ó, vai ficar gravado, porque eu sempre falo na aula, se por acaso tiver prova para gente conquistar o título, eu não quero nada menos do que pipeliners conquistando as primeiras posições, entendeu? É assim, primeiro lugar, pipeliner 1, segundo, pipeliner 2, terceiro. Tipo, eu quero olhar para o ranking, eu quero ver só pipeline, entendeu? E eu, Gente, ela é assim mesmo. eu vou me comprometer que nós dar, não quero nem, assim, eu não quero nem me comprometer com nada da prova, com nada de nada, porque eu quero me comprometer com vocês e a gente vai conquistar essas posições. Nós nascemos Vai sim. posições para que a gente possa impactar não só a saúde no Brasil, mas a saúde no mundo. No mundo. Ainda mais agora com os atendimentos online, a gente pode conquistar. A gente deve conquistar, a gente merece conquistar. O Brasil está muito além. Eu dou aulas em outros países para outros nutricionistas e eles ficam de boca aberta de saber o que a gente faz aqui. Eles Olha não só. sabem. Eles querem muito Ai, saber o gente, a gente é muito chique. A gente é muito chique. chique, eles querem saber o que a gente está fazendo aqui. Nossa, mas o que vocês praticam lá no Brasil? Gente, a gente faz isso, ó, a gente faz nutrigenética, a gente faz farmacogenética, a gente faz metabolômica, a gente faz metagenômica, a gente faz muita coisa, muita coisa. Então, isso é muito, muito importante, gente, de verdade. Quem quer, ó, eu vi que algumas pessoas colocaram aqui, já quero o curso, ó. Ó, tem bastante pipeliner aqui. Muito bom, gente. Então, olha, tem link na minha bio, tem lá todas as informações, a programação para vocês. A gravação vai ficar por 4 meses para vocês também. Então, esse ano a gente tem meeting de novo. Ah, A Dani não estava na época, né, do meeting. Esse ano tem meeting também. E aí não é com os pipeliners não são convidados, eles são convocados. uhul! Já tô lá, Tati. São convocados e já fica tudo na plataforma disponível. Então, tem muita coisa boa esse ano para acontecer, muito mesmo. Não tinha previsão da turma especial de ter mentorias, né? Porque as mentorias é da turma mais completa, enfim. Mas a gente vai ter plantões de dúvidas. Então, eu desenvolvi uma forma também de ficar mais próximo de vocês com os plantões de dúvidas. Então, Tati, tem lá o conteúdo gravado, vocês podem ver quantas vezes quiser dentro do curso, 2 anos de acesso, tranquilo, mas tem os plantões de dúvidas e tem os aulões também. Então, aulões com laboratórios. Eu conheço Olha muita que gente, legal. muita gente. Então, tem que ter sim. Aulões comigo, porque tem sempre conteúdo para ser atualizado, ou alguma informação que saiu na mídia, eu quero chamar a atenção de vocês.
Então a gente sempre vai marcar. Então tem muita coisa boa para acontecer. E quem se inscrever no Nutrigenética Day, que quiser virar pipeline, vai ter uma super também oportunidade, tá bom? Que eu vou contar dentro do curso. Mas eu garanto para vocês que vai ser uma super oportunidade. Vocês não podem perder, de verdade. Tá certo? Dani, passou muito rápido. Aproveita. Rápido. Queria te agradecer novamente, agradecer a sua disponibilidade, agradecer a sua simpatia, a sua generosidade também de estar aqui. Dizer para você, conta com a gente, conta com o nosso grupo, o que a gente puder fazer para que todas que queiram realmente, que estejam dispostas, tenham sucesso, tenham aí pacientes, conquistem seus objetivos, a gente vai fazer. De uma forma assim, eu acabo incluindo, eu sempre falo para os pipelines que são mais antigos, eu falo assim, olha, eu tenho grandes planos para nós. Que eu incluo, eu tenho que incluir. E aí... Isso faz grande diferença, Tati. Ai, que demais, que demais. Porque quando a pessoa fala assim, Tati, olha, tô contigo, sou pipeline com muito orgulho, então eu incluo mesmo. E isso é muito importante, né? Porque fazer parte do grupo, é realmente ter essa sensação de que nós estamos construindo algo para o futuro, mas o futuro já chegou, mas ao mesmo tempo esse futuro vai acontecer. E vai ficar um legado. Imagina só, as primeiras nutricionistas do Brasil que foram lá e que estudaram e que praticaram, né? Olha só que bacana, gente. Isso é história, é demais. Ah, Tati, eu só tenho que agradecer, né? Agradecer, assim, do fundo do coração, realmente, por essa oportunidade, porque realmente é uma oportunidade que não tem preço. Tem muito valor, mas não tem preço, né? Caminhar com uma pessoa como você, né? O pouco tempo que eu tô, assim, eu tô vendo a humildade, sabe? Sempre incentivando a gente, sendo humilde, nunca querendo aparecer. Isso, assim, pra mim, tá? Sério, de coração, faz muito sentido, faz toda a diferença, tá? E você vai ter uma pipeline aí até Oba, oba. Grandes planos para nós, então. Obrigada pela oportunidade, pelo empurrão, né? Você sabe como que foi importante essa oportunidade para mim. E só gratidão, que Deus te abençoe muito a sua caminhada e tenho certeza que é só sucesso. Nossa. Muito bom, Dani. Muito bom mesmo. Ó, a Selma tá comentando aqui também, que demais. A Selma também é outro destaque, outro fenômeno, né? Muito. Assim, pra mim é um motivo. Sério, eu olho e vejo e falo. Gente, eu nunca imaginei, mas eu sou muito grata mesmo, muito honrada de tê-las na minha vida. Eu sempre falo isso, eu sempre vou falar, nunca vou me cansar de falar, porque é fantástico ver o crescimento de vocês. Fantástico mesmo, não tem. E eu só quero agradecer também, antes que eu me emocione aqui, né? Mas eu quero agradecer. Dizer, então, que as inscrições estão abertas para o nosso Nutrigenética Day. Se você quer fazer parte dessa história, se você quer caminhar com quem realmente é comprometido, o passaporte está aí. É o Nutrigenética Day, tá bom, gente? Muitas pessoas falando pacientes, que delícia, que vão ser. Isso aí, gente. Sigam a Dani. O pessoal que está aqui também, sigam a Dani. A Lu tá aí também, linda. Gente, muito obrigada. Beijo grande, Dani. Fica com Deus. Fiquem com Deus, vocês também. Beijão. Eu acho que amanhã a gente se vê na pós, hein? Você tem aula amanhã? Ah, não tenho. Não tenho. Ah, não. Então tá bom. Beijo, gente. Beijo. Tchau. Dani. Tchau. Tchau.